Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do AliPod. Hoje eu estou recebendo um convidado super especial, porque outubro é um marco para mim. Você já sabe, eu sou a Aline, cirurgiã dentista, e venho com convidados especiais aqui sempre para conversar sobre fé, família, saúde e negócios. Com esses convidados, a gente traz histórias da vida real. E hoje eu tenho o privilégio de receber aqui Dr. Matheus Furtado. Muito bem-vindo, Matheus. Boa tarde a todos, né? De antemão gostaria de agradecer, Aline, o convite, né? Confesso que eu me senti muito lisonjeado, porque sei que você conhece vários professores, então lembrar do meu nome é motivo de muita satisfação. Então espero que ao final da nossa conversa, né, com as nossas reflexões, a gente possa trazer algo de bom aí para os seus ouvintes. Olha que delícia! E o Matheus é o convidado de hoje, pessoal, porque outubro nós celebramos o Dia do Professor, no dia 15 de outubro, e agora no dia 25 nós vamos celebrar o Dia do Cirurgião Dentista. Então fiquei procurando lá na minha lista de convidados e me veio o Matheus em mente, porque eu queria alguém que fosse dentista e que fosse professor, para que nós pudéssemos fazer essa junção, essa conexão e partilharmos juntos aqui um pouco da história do Matheus, que vai ter muito para contribuir com a gente. Hoje ele acumula multifunções. E dentro dessas multifunções tem várias paixões, responsabilidades, mas como outros convidados e nós, pessoas do mundo real, eu acho que para sustentar isso tudo, tem que ter um apego ali na fé. Não é isso, Matheus? Então eu queria saber como que no meio de uma vida de tantas funções, como é que você administra, quais desafios são importantes para você e se essa relação com a fé tem a ver nos seus propósitos, no desenvolvimento da sua carreira e das suas funções. Com certeza, Aline, né? A fé, eu acho que ela está muito presente no meio dos profissionais da saúde. Afinal de contas, né, quando nós escolhemos ser dentista, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, a gente pensou no ato de servir, né? E aí, trazendo um pouco mais para a minha área de atuação, né, que é a parte da cirurgia, talvez a fé ela se encontra mais presente, principalmente quando a gente encontra desafios maiores, né? Então é aquele momento que a gente às vezes tem que escolher entre uma técnica A, B ou C e não sabemos qual que vai ser o melhor caminho. Então é aquele momento que a gente para poder conversar com Deus, pede para poder te iluminar, para escolher o que você vai fazer e o que vai ser melhor para o seu paciente. Olha que legal isso, né? Então, a fé, para nós que somos da ciência, ela, em determinados pontos, eu já trouxe, por exemplo, o Padre Everaldo aqui, que conversou com a gente também sobre isso, e também é da área de saúde. A gente, às vezes, vive até uma dualidade, porque quem é da ciência, às vezes, é tentado a ir pelo rumo da ciência, mas do fundo do meu coração eu concordo, eu acho que não dá para fazer ciência sem sustentação em fé. A fé que muitas vezes, ou em todas as vezes, vai nos guiar pelos melhores caminhos, pelas melhores escolhas. Então, todo grande profissional, ele tem ali um respaldo e precisa ter um respaldo de fé que nos sustenta. Então, acho que eu concordo demais com o Matheus nesse aspecto. E o Matheus, como eu já disse para vocês, ele é multifunções. Então, ele concilia professor da universidade, que é o trabalho dele de base, mas dentro da universidade, ele exerce funções de gestão, em funções internas, ele exerce atividades na liga com os acadêmicos, ele tem uma influência direta na formação desses profissionais que vêm ao mercado de trabalho. Mas o Matheus também tem uma função que eu ouvi dizer que a principal é aquela que o olho dele brilha, que é a função de pai, e a função de pai de gêmeos. Tem gêmeos nessa casa, Matheus? Tem, são dois, o Lucas e o Gabriel, Aline. Ô, gente, se ser pai de um já é uma delícia, imagina ser pai de dois de uma vez só. Deve ser um trabalho, assim, muito desafiador. Então, eu queria saber como é que faz para conciliar
todas as atividades de trabalho que você tem, mas com destaque nessa presença, que eu sei que é contínua, que é super impactante e influente na vida dos meninos. Como é que organiza isso tudo? Bem, realmente, Aline, eu acho que ser pai é a minha melhor versão, tá? E não é uma opinião minha, não. Eu acho que daqueles que são próximos a mim, todos realmente reconhecem essa minha dedicação. Bem, e eu só consigo conciliar, na verdade, essa função de pai com esses afazeres profissionais, eu acredito que seja por conta da equipe que eu tenho em volta, né? Então, eu sempre procuro estar próximo de alunos, né, que sejam dedicados, né, que me deem menos trabalho na graduação, né, de professores, né, que sejam amigos, que sejam parceiros, né, então eu procuro ser muito transparente com eles para que eles também sejam honestos comigo, né, tenho a ajuda da minha esposa, então da mesma forma que eu procuro ajudá-lo, ela também me ajuda e principalmente dos meus pais, né, que são muito presentes e que estão diariamente aí, com os meus filhos, nos ajudando nos momentos mais difíceis. Então acho que o segredo é esse trabalho, em equipe. Olha o valor de uma rede de apoio, né? Isso tem muita importância dentro da nossa construção de vida multitarefas. Nós não somos ninguém se não tivermos um apoio mesmo. Então, tem uma história que fala: atrás de um grande homem tem uma grande mulher, né? Eu detesto essa frase, porque do lado de um grande homem tem uma grande mulher, do lado dele, não é atrás dele. Então, assim como tem pais, mas me chamou a atenção uma colocação que você fez assim, de procurar por alunos que não deem tanto trabalho, né? Vou contar agora. Matheus foi meu aluno, olha que legal. Há muitos anos atrás, eu tenho 22 de formado, eu acho que deve ter cerca de 20, 19. Quanto tempo você tem de formado, Matheus? Eu formei em 2008. É, tem bastante tempo. Eu comecei a trabalhar na universidade logo depois que eu me formei, passei num concurso para professor substituto e numa das turmas eu tive o privilégio de ter lá o Matheus como aluno. E hoje, quando eu vejo o Matheus exercendo a docência com o empenho que ele exerce, é motivo de muito orgulho. Isso eu acho que é o verdadeiro valor do professor, né? O professor de verdade, ele quer sempre que o discípulo supere o mestre. Assim como o Matheus falou, o maior é o que serve. A gente vem à vida para servir, servir de verdade. Então, quando você vai lá, faz o seu trabalho, como os professores fazem isso com maestria, faz o seu trabalho, entrega o seu melhor e vê o fruto disso, é claro que o Matheus e todos os outros são fruto do esforço deles, do empenho deles no desempenho da carreira. Mas aquece o coração aqui, ó, você ter podido passar um pouco na construção dessa história. Eu acho que esse é o grande valor de todos os professores, que certamente na vida do Matheus foram muitos, na minha também passaram muitos, e hoje ele tem o privilégio de trabalhar com isso. Então é motivo de muita satisfação, não é, Matheus? Com certeza. Eu acho que isso enche a gente de orgulho. Bom, vamos falar um pouquinho agora, né? Vamos para o terceiro bloco, a gente vai falar um pouquinho de carreira, de negócios, né? Nós falamos sempre no Alipod sobre negócios, mas no quesito do Matheus, a gente vai direcionar isso diretamente à carreira. Já contei que ele é cheio de compromissos, que ele é multitarefa, cirurgião dentista, professor, pesquisador, gestor, tutor de uma liga acadêmica. E eu queria entender, Matheus, no meio disso tudo, o que te levou, assim, ó, quais foram os motivos que te levaram a escolher ser professor, que é uma tarefa louvável, mas que infelizmente na nossa condição cultural, econômica, social, não tem um grande valor econômico. A gente poderia e deveria ter professores muito melhor recompensados, remunerados. O que te fez escolher por essa carreira? Bem, Aline, a história é longa, né, mas eu acho que esse interesse, pela educação, ele começou ainda na graduação. Eu não tenho ninguém próximo à minha família que é dentista, muito menos que é professor universitário, apesar de vir de uma família de professores, né, do ensino médio. Mas eu logo no começo da minha faculdade, quando eu estava cursando uma disciplina lá, nas disciplinas básicas, né, no caso da anatomia,
eu tive a oportunidade de ser monitor. E desde então, os alunos me elogiavam em relação à minha dedicação, e naquele período, logo em seguida, eu tive a oportunidade de desenvolver pesquisa, logo no início da graduação, inclusive numa área que não é da cirurgia, que é na área sua, de atuação de odontopediatria. E aí eu montei uma pesquisa, né, e naquela oportunidade eu coordenava 12 alunos da minha turma e também do curso de medicina. Então, foi ali que surgiu o meu primeiro trabalho, que acabou frutificando em alguns artigos, e aí posteriormente eu recebi o convite de uma professora para poder fazer o mestrado. E aí depois, em seguida ao doutorado lá em São Paulo, né, fui fazer um pós-doutorado na Austrália, e os trabalhos continuaram, né, e o meu interesse pela docência ele foi só aumentando. E hoje eu sou extremamente feliz porque pude retornar à minha casa, né, onde eu fui aluno de graduação. Hoje eu sou professor lá da Faculdade de Odontologia. Gente, qualquer semelhança é mera coincidência. Eu tô rindo aqui sozinha, que a minha história é muito parecida com a do Matheus. Eu também sou de uma família de professores e nunca pensei em mexer com nada de ensino. Eu queria ser cirurgiã dentista desde muito pequena, mas ainda na faculdade eu vou mandar um beijo para ele, meu professor querido, que é o Celso Neiva Campos. O Celso me via apresentando o trabalho, sempre fui muito organizada, levava fichinhas, igual eu trago aqui, tudo certinho. Ele falava comigo assim: você vai dar aula, moça, você vai dar aula, moça. Eu falava: ah, claro que não, claro que não. E aí foi uma carreira muito parecida, muito empenho na graduação, muita proximidade com os professores, e a gente foi construindo esse caminho. Logo depois de formada, fui convidada para fazer um concurso, prestei o concurso despretensiosamente e ali comecei uma carreira docente. Hoje eu não exerço mais essa carreira de forma oficial, mas trabalho, você acompanha aí através das redes sociais, trabalho sempre com educação, porque eu acho que conhecimento, ele precisa e deve ser partilhado. Então tenho muito orgulho dessa história, dessa trajetória, e mais uma vez, de ter uma história compatível aí como a do Matheus. Isso enche a gente de muita felicidade. Por último, eu queria perguntar a respeito de saúde, Matheus, porque a gente vive na correria. Nós somos multitarefas, temos uma infinidade de coisas para resolver, para estudar. Como é que faz para organizar essas tantas atividades e cuidar da própria saúde? Tanto no âmbito físico, quanto no espiritual, no mental. Conta pra gente aí como é que é a organização disso tudo. Essa pergunta é um pouco mais difícil, né? Talvez se você tivesse feito ela 10 anos atrás eu não conseguiria responder, mas hoje eu acho que eu consigo. Vamos lá. A saúde, na verdade, sempre foi algo muito importante para mim, né? Eu fui criado a minha infância e adolescência, né, praticando esportes. E durante um bom tempo, logo depois quando eu entrei para a faculdade, né, acabou ficando um pouco de lado, né, por conta dos compromissos, né, com a faculdade e tudo mais. Apesar de ser algo que sempre me incomodou, né, quando eu fazia a minha residência, que talvez tenha sido o período mais crítico da minha formação, era uma lembrança que eu tinha: opa, eu tenho que cuidar um pouco mais da minha saúde, né, inclusive passei alguns apertos. Mais recentemente, agora com a vida um pouco mais estável, eu consegui retomar essas atividades físicas, né. Então, hoje eu frequento academia, eu jogo meu futebol, né, eu estou sempre em atividade com meus filhos, então graças a Deus eu consegui retomar esse equilíbrio, em relação à saúde física, né. A saúde mental é outro assunto também que a gente tem que ficar muito atento, né. Hoje a gente convive, né, com os estudantes, e a gente vê nitidamente que grande parte deles estão acometidos por essas doenças, né. Então, talvez aí a questão das comparações, né, do imediatismo, né, a própria rede social que acaba, eh, permitindo uma avalanche de informações para os nossos alunos, isso acaba gerando um certo, desequilíbrio no estado biopsicossocial deles. Então, é algo que, se por um lado eles potencializaram
a nossa geração em relação à preocupação com a saúde física, por outro lado, eles deixando um pouco a desejar em relação à saúde mental. Então acho que precisa de um suporte. E acaba que essa necessidade ela vem um pouco também para os professores, né, que a gente acaba estendendo a nossa preocupação com eles. Então é procurar ajuda, acredito, profissional, né, para aqueles que necessitarem. Esse papel do professor, ele é talvez um dos principais, né? Esse de não só ensinar, mas de acolher, de entender, de dar suporte para essas pessoas que estão em fase tão difícil, né? Porque quem está ali, como o Matheus, com alunos na universidade, são pessoas que precisam mesmo de muito auxílio. E com isso, a gente encerra o nosso Alipod de hoje. Eu queria demais agradecer o Dr. Matheus, que veio aqui dividir a história dele com a gente. E a minha ideia é que essa história também te inspire, assim como todos os outros convidados. Quero agradecer também os nossos apoiadores, a Rádio On, que gentilmente sempre nos recebe aqui para esse programa, a Carpodonto Odontologia, a DEOJF, e dizer para você, Matheus, que é um privilégio te receber aqui e deixar um espacinho para você fazer suas considerações finais. Muito obrigada. Obrigado, Aline. Eu não poderia ir embora, né, sem deixar os meus parabéns, né, para os meus professores, né, então com quem hoje eu tenho o prazer de poder trabalhar lá na Universidade Federal. Então, com certeza, se eu sou hoje, né, eu tenho um pouquinho de cada um de vocês comigo e é o que eu pretendo transmitir para os nossos alunos. E eu, da mesma forma. Um beijo especial para todos esses professores, para todos que passaram na nossa carreira como um todo e os que nós não conhecemos, mas que também estão aí fazendo esse lindo trabalho, motivando e cuidando de tantas pessoas. Nossa honra, nossa gratidão, nosso desejo que vocês sejam cada vez mais valorizados, homenageados, tenham o destaque que realmente merecem. Um grande abraço e até o próximo episódio.